chiadinho aí um pouco, né, amados irmãos? Eu sei que tava com um lagzinho também, porque infelizmente o celular que tá fazendo essa transmissão não é profissional, mas o importante é que deu para vocês cultuarem a Deus aí através desse louvor e deu para escutar a mensagem, entender a mensagem. O refrão diz: se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Seja um no amor, sejamos um, a unidade no amor de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Deus tem me inquietado para falar a respeito disso. O correto seria trazer uma mensagem parecida como essa no culto de doutrina, mas infelizmente no culto de doutrina há pouquíssimas pessoas. Essa mensagem precisa chegar a muitas pessoas. Essa mensagem precisa chegar a várias pessoas. Por isso que é importante você compartilhar essa live. Por isso que é importante você estar presente nela. Por isso que é importante que você compartilhe. Se Deus quiser, depois que essa live se concluir, a gente vai tentar fazer os cortes, ou seja, pegar a live completa, cortar pedacinho por pedacinho, para poder, aleluia, fazer com que você veja a live, o pedacinho que você quer e que você possa compartilhar a parte. Antes disso, eu também não posso deixar de dar o meu paz do Senhor para minha sogra, né? Irmã Albanita, meu sogro, senhor Zeca, que também estão nos assistindo. Acabei não falando naquele momento, por falta de esquecimento, mas me retrato e falo aqui agora em nome de Jesus. Pois bem, por isso que eu fiz questão de pedir para o irmão Lucas colocar aí no YouTube a afirmação: não devo ir para a igreja, não quero ir para a igreja, não vou para a igreja. E é engraçado que ele é muito inteligente, né? Pensou nas coisas e montou uma imagem que era justamente uma mulher, como vocês podem ver aí, que a metade do rosto dela estava como se tivesse rasgado. Porque quando nós falamos em igreja, nós falamos em unidade, nós falamos em família. Quando nós falamos em igreja, nós falamos na necessidade de estarmos juntos para sermos mais fortes. E quando uma pessoa tem esse pensamento de achar que não é necessário estar em uma igreja, fazer parte de uma congregação, fazer parte do corpo de Cristo de forma institucional, que é o que nós temos hoje no mundo, é como se um pedaço da sua personalidade fosse rasgado, como uma folha que você rasga ao meio. E muitos acham que não, mas isso impede a sua comunhão para com Deus. Mas, irmão João Paulo, você está falando isso porque você quer ver a igreja cheia, lotada, quer vender teu peixe. Não, eu estou falando isso porque está escrito na palavra do Senhor. Eu trago essa noção porque eu não sei o motivo, mas muitas pessoas estão caindo no que o mundo diz o conto do vigário, que são aquelas palavras ditas em meias verdades. E tem muitas pessoas pregando, dizendo que estão usando a palavra do Senhor para mostrar que não é necessário você ter e congregar em uma igreja para adorar a Deus. Um dos principais argumentos é: a igreja sou eu sou o templo do Senhor, meu corpo é templo do Senhor, como diz a palavra. Então não tem o porquê eu estar indo para a igreja todo domingo, ou sei lá quantos dias da semana. E eles vão ainda mais nos argumentos: olha, quando eu não vou para a igreja, é tão bom porque eu não preciso ficar escutando picuinha de irmão. Eu não preciso estar escutando o irmão desafinado cantando lá todo dia. Eu posso chegar, abrir minha televisão no YouTube e escutar 2 horas de louvores imensamente bonitos. Eu não preciso escutar aquele irmão lá que só fica falando besteira quando pega no microfone. Eu boto pregação de fulano de tal na internet e pronto. Posso passar o dia assistindo pregação e me enchendo do Espírito Santo.
Infelizmente, esses são os pensamentos de muitas pessoas nos dias atuais. Agora, com o advento da internet, acha que exclusivamente pode fazer isso que nós estamos fazendo, apenas assistir o culto online. E eu ficava me indagando, pedindo a Deus o motivo de por que as pessoas estavam pensando nisso. Porque as pessoas estavam se abdicando da comunhão, estavam se abdicando da interação, estavam se abdicando de poder contar uns com os outros. E Deus me faz lembrar que Satanás, ele está justamente para enganar, por isso que ele é chamado de enganador. Uma das qualificações de Satanás é enganar, é o enganador. E ele está cauterizando a mente de muitas pessoas hoje que dizem eu sou crente, mas faz as coisas distintas, diferentes do que a palavra do Senhor nos ensina para fazer. Uma das coisas é isso, achar que não é necessário estar na igreja. Eu quero começar a minha argumentação para dizer que é necessário que você esteja na igreja com alguns argumentos. Os primeiros argumentos que eu irei utilizar são argumentos mais físicos, mais materiais, mais filosóficos, mais deste mundo. E para finalizar, eu trarei a explanação de Hebreus, que são argumentos espirituais, para que você entenda e para que você passe para outras pessoas que é sim necessário você fazer parte de uma congregação para ser uno em pensamento cristão. Primeiro argumento que eu quero mostrar para você aqui: nós somos seres sociáveis. O que significa isso, irmão João Paulo? Eu quero dizer que eu quero dizer que você, nós fomos criados para socializar com outras pessoas. O entendimento, o aprendizado, o crescimento, ele só vem se nós estivermos sociabilizando informações com outras pessoas. É o famoso, eu aprendo com você, você aprende comigo e nós crescemos. A sociedade só chegou no nível que está hoje porque o conhecimento foi compartilhado, o conhecimento foi socializado, as experiências foram passadas de geração a geração, através de história, através das experiências, e por isso nós chegamos na sociedade até hoje. Vou dar um exemplo típico. Um ser humano é o único mamífero que, se ele nascer e não tiver ninguém para o auxiliar, ele morre. Bebê, ser humano, não tem condições de sobreviver sozinho, por isso que ele precisa constantemente dos pais. Se vocês pegarem outros animais, são animais que conseguem, principalmente os mamíferos quadrúpedes, eles conseguem até mesmo bem recente do seu nascimento andar, mas o bebê ser humano demora muito. Sabe por quê? É para mostrar que nós temos a dependência de alguém que está acima de nós. Nós temos a dependência de alguém que está colocado acima de nós como autoridade. Aí, nesse caso, são os nossos pais. Deus fez tudo na sua perfeição para que nós entendêssemos, primeiro, que nós não somos seres que podemos ser individualistas, ou seja, individuais. Nós dependemos uns dos outros. Segundo, que tem alguém que Deus coloca em nossas vidas para ser superior a gente, para nos ensinar o caminho pelo qual nós devemos andar. Por isso que nossos pais estão aí. Terceiro, Deus colocou essa dependência para que nós soubéssemos que, mediante qualquer coisa, nós somos pequenos. Nós precisamos nos colocar como menores. E nós precisamos aprender a amar. Preste atenção numa criança. Ela nasce na sua inocência, na sua pureza. Mas o momento que ela começa a ter o contato ali com a mãe, com
no seio da mãe, alimentando, o contato com o pai, o todo amor, carinho, ela começa a partir dali gerar um sentimento de amor e carinho por aquele ser que ela nunca viu. Assim como também os pais começam a gerar um sentimento e um carinho de um ser que nunca viram. Sabe por quê? Porque nós dependemos uns dos outros. E essa dependência, quando nós dependemos uns dos outros para crescer, para saber que estamos debaixo da autoridade, isso gera amor. Agora, quando esse pilar ele é quebrado, não se gera o amor. Quando o filho não reconhece a autoridade do pai, há uma quebra ali do amor entre eles. Quando o filho não começa a reconhecer que o pai tem a sabedoria para o orientar num caminho certo e melhor, o amor ali se é quebrado, se é comprometido. Na igreja é a mesma coisa. Mas calma, como eu disse, eu vou falar do espiritual mais tarde. Eu quero que você entenda que eu estou te dando argumentos para saber e entender que o seu lugar é numa igreja, que o seu lugar é em comunhão com os irmãos, que o seu lugar é manifestar o amor com os seus irmãos, porque só há crescimento espiritual se há compartilhamento de conhecimento, de informações e há amor mútuo. Te dei o primeiro argumento. Vou dizer que esse primeiro argumento é um argumento natural, é um argumento, vamos dizer assim, biológico, social. Segundo argumento que eu quero te dar: tudo que nós sabemos até hoje, ele só pôde acontecer por causa de conhecimentos passados. Como assim, irmão João Paulo? Como assim? Vou lhe dar um exemplo bíblico. Nós só temos o conhecimento da vontade de Deus hoje através da Bíblia Sagrada, porque no passado homens e mulheres tiveram experiências reais com Deus, registraram e deixaram para que nós pudéssemos ter acesso nos dias de hoje. Se assim não fosse, raramente você poderia ter o conhecimento do Deus verdadeiro que fala sobre a sua vida. Entendi, irmão João Paulo, acredito nisso, mas o que isso tem a ver com sermos seres sociais? Eu quero mostrar para você que se você não tivesse a capacidade de socializar até com quem você nem conhece fisicamente, você jamais teria e seria essa pessoa que você é hoje. Você não conheceu Paulo, você não conheceu Jesus, você não conheceu Pedro, você não conheceu João, mas o aprendizado que ele deixou para nós é lindo e influencia a tua vida até hoje, mais de 2 séculos, ou melhor dizendo, mais de 2 milênios depois. Esse é o segundo argumento que eu falo para você a respeito de ser um ser social. Só que, para eu entrar no terceiro argumento, que é o espiritual, eu vou fazer uma ligação aqui entre esse segundo e o espiritual. Você aprendeu com esses homens de Deus, você aprendeu com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada te mostrou o que é certo e o que é errado, porque aqui também tem muitos homens de Deus que erraram, e erraram feio, quebraram a cara. E está registrado aqui para que eu e você tenhamos conhecimento do que nós não devemos fazer, para também não nos quebrarmos a cara e nos afastarmos de Deus. Aí eu vejo uma igreja que está sobre o jugo do Império Romano, mas formada por hebreus, por
judeus que acreditaram, enxergaram e aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu vejo uma igreja que saiu dos dogmas do judaísmo e começaram a fazer e favorecer os dogmas que eles estavam aprendendo do cristianismo. Eles souberam que verdadeiramente Jesus Cristo era o Messias, que tanto era falado e pregado no judaísmo. Então esses são os hebreus, esse é o povo que recebeu essa carta. Eu não sei quem foi o escritor, tem várias teorias de quem foi o escritor aos hebreus, mas independentemente de quem for, ele escreveu algo, sabe por quê? Porque ele precisava deixar pra gente nos dias atuais. No versículo 24 e 25 do capítulo 10 dessa epístola, os irmãos hebreus que saíram do judaísmo, aceitaram a Jesus e agora estavam sendo cristãos praticantes, começaram a ter decepções com a igreja. Começaram a ter decepções com a igreja, achando isso está errado, isso não pode. Lá no judaísmo não era assim. Está errado. E sabe qual foi o pensamento que Satanás usou na cabeça dos irmãos hebreus? Naquela época, vou sair da igreja. Para que eu vou me congregar na igreja onde eu só vejo problema? Para que eu vou estar na igreja que eu só vejo gente olhando torta para mim? Para que eu vou estar na igreja que o pastor só fica falando, pegando, admoestando, falando mal? E os irmãos hebreus que receberam essa carta, muitos tinham esse pensamento. Irmão João Paulo, como você sabe? Porque está escrito, está aqui, ó, versículo 25, como é de costume de alguns. Vem aí. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Ou seja, o escritor Hebreus falou, olha, tem gente deixando a congregação. E é tão lindo que ele deixou o nome congregação, para a gente saber que realmente congregação é o templo, é a instituição. Que se falasse igreja, e muitas pessoas iriam chegar e interpretar, não, ele estava falando da igreja, que é o corpo de Cristo, que é nós mesmos. Não, ele falou de congregação, do espaço físico, do local separado para reunir os irmãos juntos em comunhão. E como ele disse no versículo 25, que isso era um costume que estava acontecendo junto aos irmãos hebreus. Deixar as congregações, sair. É interessante que aqui, aí eu quero passar para o terceiro argumento, que é o argumento espiritual. Já fiz a ligação, quero passar para o terceiro argumento espiritual. Aqui não está dizendo que eles saíram para o mundo. Aqui não está dizendo que o costume dos irmãos era sair para o mundo para viver no pecado, não. Eles estavam saindo das congregações. Creio que muitos estavam saindo da congregação para voltar para o judaísmo. Creio que muitos estavam saindo da congregação para ir para o mundo, se perder. Mas creio que também tiveram muitos aqui que disseram, eu vou ficar em casa, eu vou procurar outro local. Mas acabava ficando em casa, e não resolvia nada, não tomavam atitude. Irmão João Paulo, como você pode ter essa certeza? Porque ele não deixou evidenciado. Se ele não deixou evidenciado, é porque nem ele sabia a causa pelos quais os irmãos estavam saindo das congregações. E eu tenho certeza, porque gente é muito geniosa mesmo, como diz o ditado popular. Então, por muitos motivos, eram apresentados para que as pessoas saíssem da congregação. Só que aí eu quero ler esses dois versículos com vocês. O meu terceiro argumento, que é o argumento espiritual, será baseado nesses dois versículos, frase por frase, para falar ao teu coração. Versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros.
Sabe o que significa isso? Significa que o autor está dizendo assim: ao invés de você criticar, elogia. Considere o seu irmão e o trabalho que ele faz na obra. Considere seu irmão e o trabalho que ele faz para Cristo, porque isso impacta diretamente a sua vida. O trabalho que o seu irmão faz aqui em Cristo impacta positivamente na sua vida espiritual. Você já pensou nisso? Vou dar um exemplo aqui nosso. O trabalho que essa equipe está fazendo de usar as redes sociais para pregar o Evangelho está impactando a sua vida, porque você está assistindo aí e você está recebendo a palavra. Porque se não fosse isso, se não fosse o trabalho dessas pessoas aqui, você não estaria recebendo a palavra hoje. Mas o trabalho deles na obra do Senhor impacta positivamente você e a sua espiritualidade. Por isso agradeça a seus irmãos, valorize seus irmãos. Nós só temos a ousadia de criticar e elogio a gente não escuta mais. Irmão João Paulo, porque não se pode elogiar? Porque se você elogiar, a pessoa vai se achar e vai se achar a última bolacha ou biscoito do pacote. Aí é problema dele com Deus. É ele que está pecando por se achar demais. Sabe o que eu não vejo hoje em dia? Pessoas elogiando os outros irmãos. É muito fácil eu chegar, vem alguém de fora aí canta que é uma beleza. Aí no instante eu coloco nas redes sociais uma bênção, um louvor, canta muito. Vem alguém pregar, aí você posta lá nas suas redes sociais, que palavra grandiosa, meu Deus, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, sabe elogiar o de fora. Agora o teu pastor, o teu coordenador, o teu irmão que está pregando a palavra todo dia para você, para não deixar você desanimar, aí qual é o comentário? Que ele não sabe pregar, que é um saco a palavra dele. Uma pessoa que está comprometida em te alimentar. Sabe o que acontece? Se eu fosse um irmãozinho só de internet e tivesse muitos seguidores, muitas pessoas que mandaram mensagem para mim pedindo oração, e eu louvo a Deus por isso, porque eu me sinto muito grato quando as pessoas me escolhem para chegar e pedir uma oração, porque sabem que eu realmente vou orar, que eu realmente os amo, que eu realmente quero o bem deles. Se eu fosse pastorzinho de internet, se eu fosse pastor itinerante que só vai nos cantos pregar, só vai nos cantos cantar, que fica de igreja em igreja, talvez você falasse e a pessoa nem lembra de você, ou nem orasse por você. Quantas vezes eu já não escutei várias e várias vezes, onde grandes pregadores chegavam e disseram: eu só prego tantos minutos, meu cachê é esse, assim, assim, assado. E as pessoas aplaudindo, ovacionando, mas lá nos bastidores era isso, era todo exigente, era todo engomadinho. Aí chega teu pastor local, aí chega teu coordenador, que está lá, fazendo gratuitamente, não está recebendo nada para isso, está fazendo por amor à obra e por amor a você, porque ele também ama você como irmão. Certo, nas dificuldades que ele tem, nas fragilidades que ele tem, na falta de conhecimento que ele tem, mas está lá tentando ajudar. Mas é mais fácil reconhecer aquele que você nunca vai ver, que nunca vai falar com você, que nunca vai cuidar de você, do que com aquele que durante a madrugada está orando por você. Então, meus irmãos, considere uns os outros. Irmão João Paulo, mas como é que você sabe que o autor de Hebreus não está falando que a gente deve considerar justamente esses grandes pregadores que vinham? Sabe por quê? Porque ele fala de congregação, logo no versículo posterior. Congregação é isso aqui, né? A gente tem uma igreja pequena, uma igreja local, uma igreja que todo mundo se conhece. Então, quando o autor dos Hebreus estava falando isso, ele estava dizendo: ei, valoriza o irmão que está do teu lado. Se ele errar,
ajuda a ele se consertar, não o contrário. Se ele se desviar, ora por ele, não o contrário. Mas se ele acertar, valoriza o acerto dele. Mostra para ele que você está feliz porque ele está crescendo na obra. Porque quando a gente acerta aqui na obra, quando eu vejo o Eric se empenhando cada vez mais para tocar e tocando mais maravilhosamente, quando eu vejo a Deilson se empenhando para tocar e cantando mais maravilhosamente, eles estão crescendo em Deus e eu me alegro com isso, é crescimento deles. Quando eu vejo as irmãs empenhadas em fazer as artes para divulgar nas redes sociais e estar aqui na hora certa para poder a gente começar essa transmissão, elas estão crescendo e o crescimento delas está impactando em mim, porque meu coração ama isso. Isso é considerar. É tão verdade que olha o que diz a parte B do versículo. E consideramos uns aos outros, para o quê? Para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Sabe o que significa isso? Quando você considera o seu irmão, quando você elogia o seu irmão, quando você trata bem o seu irmão, quando você tenta auxiliá-lo ao invés de apedrejá-lo, isso favorece o que, amados irmãos? A caridade, o amor e as boas obras. Quer um exemplo? A gente. Quando a gente está disposto aqui, a gente dessa igreja, quando a gente está disposto a elogiar o irmão, a contribuir com o irmão, aí a gente chega na campanha, olha, vamos arrecadar, que nem o presbítero desse fez, olha, fui visitar uma família muito carente, preciso de alimentos para nós levarmos. Em 2 dias, pela graça de Deus, ele conseguiu com os irmãos arrecadar vários alimentos e levar para essa família que estava necessitando. Sabe por quê? Porque quando a gente considera uns aos outros, quando a gente ama uns aos outros, quando a gente ouve a voz daquele que foi designado para levantar um propósito, há o investimento, há o estímulo da caridade, do amor e das boas obras. Se você não obedece a seu irmão, sua liderança, se você só está disposto a criticar a forma pela qual a liderança está atuando, infelizmente não vai acontecer isso na igreja. E não é culpa do pastor, não é culpa do dirigente, não é culpa dos presbíteros, não é culpa dos diáconos. É culpa da falta de comunhão. Preciso agilizar. Versículo 25, eu já falei dessa parte, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando uns aos outros. O que é admoestar? Eu sei que muitos não vão gostar disso, mas admoestar é chamar atenção quando é necessário. É ensinar através de uma repreensão. Olha que lindo o autor fala, e por isso que eu tenho certeza que é o Espírito Santo falando e usando eles. Quando os irmãos estão querendo deixar a igreja, um dos motivos é esse. Porque quando essas pessoas são exortadas, admoestadas, elas acham melhor sair do que se arrepender. Acha melhor sair da igreja, da congregação, do que admitir o seu erro. Ai, irmão João Paulo, mas eu não estou errado. Mas Jesus Cristo falou que mesmo a gente estando certo, nós precisamos perdoar. Então, se você não consegue perdoar quem, de alguma forma, admoestou alguma atitude sua, desculpe estar falando isso, mas não há o verdadeiro amor cristão. Se eu não for homem o suficiente
para admitir que eu posso errar com qualquer um aqui. E essa pessoa chega, me procura, fala: irmão João Paulo, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, achei que aconteceu isso de errado. Aí vou para meu pastor, vou para meus irmãos, e ele disse: irmão João Paulo, você realmente fez isso, eu acho que essa sua conduta foi errada. Se eu prefiro combater todos que estão dizendo que eu errei e não admitir o meu erro, o amor cristão não está em mim. Agora sabe o que é mais fácil? Colocar a culpa naquele que me chamou a atenção, colocar a culpa naquele que tentou abrir os meus olhos espirituais, mas eu não quero que se abra, porque falou de mim. Porque o pastor pode falar de todo mundo, da CIB, dos adolescentes, dos varões, agora de mim, sou irrepreensível. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Na igreja, a gente precisa aprender a ser admoestado. Ou seja, nós precisamos aprender a receber críticas construtivas de outros irmãos, para que nós cresçamos na obra do Senhor. Mais uma vez eu digo, nós sozinhos não podemos fazer nada. Eu sozinho acho que eu sou um homem perfeito, que eu faço tudo direitinho, que eu não erro nunca. É o outro irmão que, por uma outra visão, uma outra ótica, vai chegar e dizer assim: irmão João Paulo, olha, eu acho que não é por aí não. Aí vem um outro irmão e diz: olha, eu concordo, eu acho, irmão João Paulo, que o senhor está indo por esse caminho aqui, mas era melhor ir por esse caminho aqui. Não é fulano, não é ciclano. Aí, o meu pensamento de verdadeiro cristão tem que ser justamente o quê? Tem que ser, cara, se Ana Luísa está dizendo isso, se a Aline está dizendo isso, se a Alana está dizendo isso, só eu estou dizendo o contrário, será que sou eu que estou certo? Sabe o que nós não estamos fazendo nos dias atuais? Colocando nos pés do Senhor nossas atitudes. Eu tenho certeza que se as pessoas chegarem para mim e dizer: João Paulo, está errado, não colocar essa sugestão aos pés do Senhor, e desde já eu dizer: não tem nada a ver com isso, eu estou certo, nem eu vou crescer, nem a pessoa que me trouxe a informação. Agora, sabe qual é o problema, amados irmãos? É que muitas vezes, olha o que diz a palavra: admoestando-nos uns aos outros. Ou seja, cada um tem que falar com uns aos outros. Não fale com os outros. Se o problema é comigo, fale comigo. Se você viu um problema com o irmão A, fale com o irmão A. Não vai falar com o irmão C, não. Admoestando uns aos outros. Admoestar é corrigir. Você não tem como corrigir a minha pessoa falando com a minha esposa. Você tem que falar comigo. Não, irmão João Paulo, é porque, né? Sua esposa sabe falar melhor com o senhor. Então, se eu falar para ela do seu erro, ela vai ter um jeito especial de falar para o Senhor mudar. Você está inteiramente enganado, sabe por quê? Porque minha esposa, quando vem falar comigo, ela não passou pela experiência que você passou quando me viu errando. Só quem passou pela experiência de me ver errando foi você. Então você tem a propriedade de poder vir falar comigo e dizer: olha, tá errado, tem que melhorar aí. Então vamos parar com essas coisas de ver o erro dos irmãos, e ao invés de falar com o irmão que cometeu o erro, falar para C, D, E, F, para a cidade inteira, e não falar com o irmão. Nós somos cristãos e trabalhamos com verdade. Não há mentira em nós e não pode existir mentira em nós. Se nós trabalhamos com a verdade, nós precisamos falar a verdade. Ah, mas eu estou falando a verdade, irmão João Paulo, só que estou falando para outra pessoa, então está se tornando mentira.
Sabe por quê? Porque quando você fala a sua verdade para outra pessoa, essa outra pessoa que escutou, não é por maldade não, é da índole do cérebro humano. Ela acrescenta alguma coisa. Você falou A, ela fala um A e uma vírgula. Porque o nosso cérebro ele é expert em fazer isso. Ele recebe a informação e ele, para que essa informação fique guardada nele, ele precisa formar novas fontes neurais. E essas novas fontes neurais só são formadas quando você acrescenta alguma coisa para que fique gravado. É neurociências. Então, sempre quando uma pessoa recebe a informação de outra, quando A recebe a informação de B, se B for contar para C, vai acrescentar alguma coisa. E aí nós não estamos trabalhando na verdade. Continuando. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. E aí, para fechar com chave de ouro, nós precisamos considerar os irmãos, como diz a parte A do versículo 24. Nós precisamos estimular os nossos irmãos ao amor e às boas obras, como diz a parte B do versículo 24. Nós não devemos deixar a nossa congregação por qualquer motivo, como diz a parte A do versículo 25, como estava sendo costume de muitos hebreus naquela época. Nós devemos admoestar uns aos outros para quê? Para que haja crescimento, para que haja verdade. Quando se há mentira, não há crescimento. Quando se há mentira, não há comunhão, unidade. Tudo isso, sabe por quê? Esses 4 pontos, para que a gente chegue mais próximo de Deus, para quando Ele vir, nós subirmos para a glória. Porque quanto mais vezes que se vai aproximando aquele dia. Sabe o que o autor de Hebreus está falando aqui? Quanto mais vai aproximando o dia da volta do Senhor, mais difícil vai ficando. Se vocês estão passando por isso aqui, agora, pode ter certeza, o passar do tempo vai piorar a situação. Então, sejam unidos, para que haja o crescimento em todos. E que verdadeiramente o corpo de Cristo funcione bem. Para finalizar, em nome do Senhor Jesus, não fique em casa quando você pode estar na igreja. Irmão João Paulo, mas eu estou doente. Então fique em casa, mas assista os cultos online. E assim que você estiver bom, você vem. Irmão João Paulo, alguma pessoa próxima a mim, infelizmente, foi infectada. Então fique em casa, isolamento. Esse é o correto. Mas se você estiver bem, se você não tiver um compromisso que é inadmissível, assim, que você não pode, por exemplo, se você trabalha, se você está estudando, porque são coisas que nós temos, não é colocar acima de Deus, não. É coisas que o próprio Deus nos deixou para nós crescermos e ajudarmos no crescimento da obra. Estudo e trabalho são instrumentos que o próprio Deus colocou para nós alavancarmos a obra do Senhor. Agora, se você não está trabalhando, se você não está estudando, se você não está doente, se você não está impossibilitado, não tem um porquê você ficar em casa. Não tem um porquê você achar que não deve estar na igreja. Não tem um porquê você achar que há algo melhor para se fazer. Mas, irmão João Paulo, eu não posso ter um momento com minha família porque eu trabalho a semana toda. Porque eu só tenho a noite. Eu não posso ficar com a família? Pode. Não tem problema nenhum. É até bom que você fique com sua família, aproveite a família. Agora faça isso, que não seja nos dias de culto. Faça isso sem ser num dia específico. Eu só tenho dia de culto. Então tem outros dias de culto para
aí. Por exemplo, aqui nós temos culto quarta, sexta e domingo. Nós não estamos tendo domingo por causa do decreto, mas estamos tendo no sábado. Então, tira só a quarta e venha na sexta e no domingo. Ou então, tira só a sexta, venha na quarta e no domingo. Ou então, que é o melhor, tire a segunda, tire a terça, tire a quinta, que não tem culto. Ah, irmão João Paulo, mas quem está à frente tem que dar exemplo. E eu não vejo você na igreja durante a semana. Justamente porque eu estou, primeiro, longe, eu moro em Parnamirim. Segundo, se você quiser, eu trago um extrato do meu período de trabalho. Eu trabalho à noite, eu dou aula à noite. Meu período de trabalho é justamente o período de culto, de 7 às 10 da noite. É por isso que você raramente vai conseguir me encontrar aqui na igreja na semana. Mas tendo a oportunidade de ter os cultos, pelo menos a sexta-feira, eu tento estar aqui quando eu não tenho aula, para poder cultuar com os amados irmãos. E final de semana eu estou aqui. Final de semana a gente geralmente está aqui na obra. Não, mas tem que estar todo dia. Não tenho que estar todo dia. Eu tenho que estar fazendo o meu serviço todo dia. Agora, se eu não tivesse nenhum serviço, se eu não tivesse família para sustentar, como era quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu estava todos os dias na igreja. Eu estudava à tarde, chegava aqui, eu vinha de Natal no estudo, chegava aqui de 6, 7 horas chegava aqui de 7, 7 e meia da noite. Eu descia na igreja de farda mesmo e ficava lá no cantinho, contando a Deus. Tá aqui a Deus que não me deixa mentir. E pode perguntar para qualquer um dos irmãos. Aproveite quando tempo você tem. Se você não tem tempo, nós entendemos. Por isso que eu não puxo a orelha de ninguém, não chamo a atenção de ninguém por isso. Mas, quando nós temos tempo e não queremos, aí eu só preciso orar por você, sabe por quê? Porque Deus cobra. Deus cobra. Como assim, irmão João Paulo? Quer dizer que Deus é um Deus vingativo? Não, mano. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus, Ele vai mostrar que você não está colocando Ele em primeiro lugar. E é a palavra que diz, não sou eu. Busquemos a Deus em primeiro lugar, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ele é o nosso primeiro amor em tudo. Amém? Peço que você se coloque de pé. Vamos orar finalizando esse trabalho. Quero muitíssimo agradecer a sua audiência. Quero muitíssimo agradecer a essa equipe abençoada que está aqui, recebeu a missão, se fez presente e foi essa bênção. Eu quero nessa oração final orar pela sua família e para que o Espírito Santo sempre coloque em você o desejo de estar o máximo possível na casa do Senhor. Ah, irmão João Paulo, mas nós estamos em pandemia, mas nós tomamos toda a diligência sanitária para que não haja problema. Eu queria muito que infelizmente eu chegasse assim, a gente vai ter que passar a lista, porque realmente a quantidade de irmãos que querem vir para o trabalho, cultuar a Deus, ultrapassa os limites dessa igreja, então a gente tinha que fazer uma lista. Eu queria que fosse assim, mas não é, o contrário. Então tem alguma coisa errada. Se é alguma coisa errada comigo, estou aberto para o diálogo e a conversa. Agora também olhe se não é algo de errado com você. Ah, mas eu não sou aí da igreja, eu não estou falando para quem é da igreja aqui não, estou falando no geral. Você às vezes é de uma igreja e está passando pela mesma tribulação, está passando pelo mesmo pensamento negativo. Estou só citando o exemplo dessa igreja, é só um exemplo que eu estou citando. Mas eu estou falando no geral. Porque eu tive uma reunião com pastores recentemente e eu sei que está acontecendo isso. Como
Como um certo pastor me falou, não vou citar o nome aqui, mas disse, tem irmãos faz 1 ano que não vai para a igreja, desde essa pandemia. Deixa eu te falar uma coisa, para finalizar e a gente orar. Agora é sério. Se você não se alimentar bem, você vai adoecer. Correto? Se você não se alimentar bem, você vai adoecer. Quando a pessoa adoece biologicamente, e ela pode chegar a morrer, a falecer, o que se findou aqui foi a vida dela na terra. Sabe qual é o maior problema? Se eu chegar a adoecer espiritualmente e morrer espiritualmente, eu só não vou morrer aqui nessa terra, não. Eu também vou morrer para a oportunidade de estar para sempre com Cristo Jesus. E isso é o problema, porque Jesus Cristo falou: tenham medo não daquele que pode matar a carne, mas tenham medo daquele que mata a alma, porque quando a alma morre sem Cristo, aí segue-se a juízo.